À senhora deputada Elsa Paes, por 5 minutos, por parlamentar do Partido Obrigada, Socialista. senhora Presidente, senhor Presidente da FCT, senhoras e senhores deputados. Não vamos interrogar a senhora Presidente da FCT sobre as opções políticas, tal não é da sua competência, nem a forma como as verbas e os fundos públicos são canalizados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Ouvimos hoje de manhã o Ministro no debate no debate da atualidade pedido pelo Partido Socialista, pouco esclareceu relativamente a esta matéria, mas teremos seguramente oportunidade para voltar a interrogar o Governo até que fiquemos esclarecidos cabalmente sobre a forma como os fundos públicos são canalizados para este Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Aqui, Sr. Presidente, vamos querer saber como foram cumpridas as orientações que o Governo deu à FCT e que orientações é que a FCT recebeu. E os ecos, como já foi dito, são mais que muitos sobre as irregularidades, desde júris que se demitem, por questões relacionadas com falta de transparência, com regras que mudam a meio do jogo, com a ausência do respeito pelo princípio do Código de Procedimento Administrativo, com incumprimento de compromissos. Portanto, é sobre estas questões que o vamos interrogar. E gostávamos de saber se é ou não verdade que houve uma orientação do Governo para aprovarem 10% das candidaturas em cada área de investigação. Em função da sua resposta, Sr. Presidente, dir-lhe-ei, desde já, adiantando, que em algumas áreas, nomeadamente nas ciências sociais e humanas, esses 10% de cumprimento dessa regra que os júris tinham não foram cumpridos, porque estas áreas ficaram muito aquém dessa meta estipulada. Outra questão que gostava de lhe colocar, as avaliações foram alteradas por funcionários da FCT. Eu gostava de perceber porque é que a avaliação de um júri que já originou a demissão do próprio júri, estamos a falar de pessoas que fizeram a avaliação de uma forma rigorosa e muito credível e que pediram a sua demissão pelo facto das suas avaliações terem sido alteradas. A que é que se deve isto? Eu sei que o Sr. Presidente já disse que foi um mecanismo que introduziu de controle de qualidade, mas esse mecanismo que introduziu de controle de qualidade viola o Código de Procedimento Administrativo, porque, primeiro, tal como diz o Código, tem que se fazer a avaliação da elegibilidade. E depois, a avaliação dos projetos. Ora, o que aconteceu é que os projetos foram avaliados e só depois é que a elegibilidade foi analisada. E isto é uma violação. Senhor Presidente, é esta a indicação que nós temos de pessoas que estiveram envolvidas nos concursos. E se me diz que não, teremos que utilizar outros mecanismos para apurar a veracidade desta análise, porque é a sua palavra contra a palavra de pessoas que não são presidentes da FCT, mas são seus e suas colegas, que merecem, da nossa parte, todo o respeito e a credibilidade que o senhor também nos merece. Portanto, esclareceremos isto com os mecanismos de que o Partido Socialista dispõe para que fique completamente clara, esclarecida qualquer dúvida relativamente a esta matéria. Uma outra questão, também temos orientações de que houve uma penalização imposta pela FCT na avaliação do mérito dos projetos, caso os projetos não estejam integrados em investigações em curso. Isso é verdade ou é mentira? Porque, a ser verdade, quer dizer que nem todos os candidatos partem com as mesmas oportunidades. Quem já está nos projetos é mais beneficiado do que quem não está. E estamos a violar o princípio da igualdade de oportunidade no acesso a qualquer tipo de candidatura. Uma outra questão. O Ministro disse que há mais projetos. Nós tentámos perceber que projetos é que há mais e, sinceramente, é muito difícil aceder ao site da FCT ou ao sítio da FCT, não nos dá informação sobre os projetos que têm, à exceção dos projetos das bolsas de doutoramento e de pós-doc, e só até 2011. Os de 2012 nem sequer estão no site. Portanto, nós gostávamos de saber que projetos são esses. Há tantos projetos, tantos projetos, tantos projetos. Diga-nos que projetos são esses, onde é que estão? Foram abertos recentemente, porque estamos em crer que são falsos projetos. Foram abertos, ao que sabemos, recentemente um concurso para projetos exploratórios com duração de 1 ano, financiados por 50 mil euros.
Ora, um ano não é suficiente, como o senhor professor muito bem saberá, porque também é investigador, para fazer que seja que investigação for. Nem se integra numa bolsa de pós-doc, porque para isso teria que ter 3 anos, nem se integra numa bolsa doc, porque para isso tinha que ter 4 anos. E estes projetos são financiados, até porque qualquer uma destas bolsas exige um financiamento por ano de 18 mil euros. E, portanto, 50 mil euros não dá sequer para sustentar aquilo que deve ser assegurado por uma bolsa. Portanto, devem ser projetos fantasma. E é com base nestes projetos fantasma que o Sr. Ministro nos vem dar conta de que existem tantos e tantos números de projetos. Não existem. É tudo mentira. E se a existirem, senhor deputado, eu não o interrompi, o senhor utilizará as palavras que entender quando tiver que falar e faz o favor também de me deixar falar como eu muito bem me quero exprimir relativamente a esta matéria. Tenho todo Senhora o respeito. deputada, eu pedia-lhe mesmo que concluísse, está no limite, já ultrapassou o seu tempo. Concluirei, só gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente da FCT, para onde é que vão então as verbas do OE alocadas à ciência, uma vez que não houve diminuição de verbas? Não vão para os laboratórios de Estado, não vão para os laboratórios associados, não vão para as parcerias internacionais que diminuíram 5%, não vão para os bolseiros, vão para esses projetos que eu acho que são projetos fantasma, mas se não forem, o senhor Presidente... Senhora deputada, eu pedia-lhe que concluísse, deu já largamente o seu tempo. De que projetos se trata e muito mais do que a tolerância que dei aos outros colegas. E muito mais terei a fazer numa segunda intervenção. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada.